todo o país, milhares de crianças e adolescentes estão com as aulas suspensas. Alguns rapidamente tiveram a sala de aula substituída por ambientes virtuais, outros receberam orientações desencontradas e ainda estão se ajustando à nova rotina. Há ainda quem não foi orientado pela escola e teme não conseguir fazer exercícios online por conta da baixa qualidade da internet em casa. A realidade é que uma dúvida paira no centro de todas essas informações. Como está sendo o rendimento escolar dessas crianças? Quem responde sobre educação em tempo de pandemia é a neuropsicopedagoga e escritora Fernanda Dresch. Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Fernanda, a gente vive dias assim muito estranhos. Eu acho que na área da educação, toda, sem exceção, deve estar em polvorosa. Eu queria te perguntar o seguinte, de acordo com a ONU, de 10 alunos, 9 estão temporariamente fora da escola em resposta a essa pandemia. Considerando o atendimento que você tem feito, o seu expertise, a sua experiência de consultório, eu queria que você classificasse para a gente como é que está a questão da educação hoje, tanto na rede privada quanto na pública aqui em Cascavel. Assim, na verdade a gente vai precisar fazer uma divisão, porque a rede privada nós temos alguns benefícios que a rede pública não tem. Mas o resultado final, nós podemos dizer que vai se igualar lá na frente. É catastrófico, eu acho que essa seria a palavra. É muita mudança. Nós não estamos acostumados com isso. Nós temos no Brasil muito separado o que é educação escolar e o que é educação familiar. Sim. No entanto que nós ouvimos muito aquela frase, né? A escola é responsável pelo conteúdo científico e a família é responsável pela educação de base. Agora misturou tudo, porque os pais estão precisando fazer a educação de base, mas eles precisam dar conta do conteúdo escolar. As aulas online, hoje, o maior objetivo das aulas online, já com esse tempo que nós temos de pandemia, nós entramos mais na questão da socialização e não do conteúdo pedagógico. O conteúdo pedagógico é muito importante a gente frisar que vai ser feito 10% do que for realmente importante para o ano letivo. Tá? É uma perca enorme, é uma forma que, como nós retornaremos com tudo isso, vai depender muito de cada escola, só que nós temos que ter bastante consciência. O conteúdo pedagógico há tempo para nós podermos correr atrás para fazer depois. Nós temos que nos atentar com a questão emocional e social dessas crianças. Isso hoje é o que mais tem impacto na vida da criança, neurologicamente falando. É importante lembrar, né? A gente, nos pais também, né? Porque não deve estar sendo fácil. Olha, eu vou falar como profissional e como mãe neste momento. Realmente, não está sendo fácil. Sim, as crianças já deram o tempo. No começo até teve uma empolgação maior das crianças em fazer atividade, né? Isso, os pais, era novidade. Ai, nós vamos fazer em casa atividade com a mamãe, olha que legal. E começou a perceber que isso vai se perdendo, porque a criança, ela está num ambiente familiar. Ela não vai seguir uma rotina escolar. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco. A gente falou em pais, né? E tem uma pergunta de um pai aqui que não quis se identificar, tá? Certo. Eu imagino por quê. Mas ele pergunta o seguinte, ele pergunta se só ele está louco e sem paciência, né? Como saber se ele está exigindo demais da criança, se o que ela está conseguindo fazer está adequado ou não? E por que tem conteúdo da aula online que para esse pai, né, esse conteúdo, na cabeça desse pai, esse conteúdo já deveria ser totalmente entendido pelo aluno. Ah, tá. Ele está sozinho nessa ou não? Não. Na clínica, nós estamos tendo bastante fluxo de procura, porque realmente todos os pais estão ficando surtados. A gente ainda brinca com a palavra, tá todo mundo em surto. Então, as mães sentam no consultório, olham pra gente, choram muito, né? Os pais, eles têm uma autocobrança. Eu sou responsável pelo meu filho, eu preciso render com o meu filho, mas eu também não sei como fazer isso. E não é só pela formação do pai, tá? A gente pega as mães professoras, as mães pedagogas, estão tendo as mesmas dificuldades, mesmo tendo metodologia adequada, tendo uma didática para trabalhar com isso. Então, isso é uma questão geral, tá, pai? Não é somente você, todos os pais estão passando.
todo mundo está passando por um processo diferente. Então, não é só ele, tá? Que está passando por isso. Todos estão. Questão de o que o meu filho está fazendo já é o suficiente? Será que deveria estar fazendo mais? Vamos nos atentar ao seguinte, pessoal, que é muito importante. A partir do momento que estiver causando sofrimento a esta criança, não está adequado. A criança está chorando, a criança está muito nervosa, muito ansiosa e os pais insistirem nas atividades, o prejuízo vai ser muito maior. Então é muito pior. Vamos fazer o que é possível. Né? É possível fazer essa atividade? Vamos fazer. Não é possível? Conversa com a escola. A escola, nesse momento, também está flexibilizando bastante. Não se culpem, não achem que eu não tenho capacidade de ensinar meu filho. Você vai ensinar. Depois ele vai retornar para a escola e ele vai rever esse conteúdo tudo novamente. Serão feitos novos planejamentos. Então não se preocupem, façam o que é possível. Só não causem sofrimento para a criança não pegar a aversão de estudar. Porque senão vai voltar às aulas e a criança também não vai querer estudar. Eu acho que é o momento de flexibilização de todos, inclusive dos pais, porque ninguém estava preparado para esse momento, ninguém esperou por isso, ninguém se preparou para isso. Então, acho que a gente vai ter que ser um pouco maduro também no sentido de ceder um pouquinho, né? Exatamente. Todo mundo. Você estava falando da rotina, né? Como é que pode ser montado um plano de estudo para essa criança, Fernanda, que seja adequada a essa rotina de isolamento? Porque tem famílias que não têm espaço adequado, às vezes não tem nem o equipamento, ainda buscar o material que a escola está disponibilizando. Eu queria que você desse essa dica para a gente finalizar aqui. Como que a família, isso eu estou falando daquela família que tem uma estrutura física completa, aquela família que não tem, como é que ela pode criar essa rotina, mesmo que a criança não tivesse ainda, né? Horário para acordar, para fazer a refeição e para estudar. É bacana, por exemplo, agora é a tua hora de estudar, vamos pôr o uniforme da escola, que é o teu momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é bem importante, porque a criança ela é visual. As crianças, elas são muito visuais, elas precisam visualizar a situação para ela se adequar a essa situação. É importante, sim, que a criança tenha o mesmo horário de estudo todos os dias. Então, não é assim, eu vou fazer hoje às 9 da manhã, amanhã eu faço às 5 da tarde. Já está difícil para a criança se organizar. Se ela não souber que ela tem um horário específico para isso, vai dificultar mais ainda. A atenção dessa criança vai ser diminuída, essa criança vai ter uma ansiedade grande porque a criança não sabe o que vai acontecer. Dentro da sala de aula, os professores utilizam regras, né? Então, agora nós vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Quando nós sabemos o que vai acontecer, a nossa ansiedade diminui. A criança precisa saber o que vai acontecer. Tendo estrutura física, não tendo estrutura física, isso é uma coisa que todos podem fazer. Então, vamos lá, a criança estuda de manhã, vamos supor sem épocas de pandemia, quando vai para a escola. Vamos fazer uma rotina, não precisa acordar às 6h30 da manhã, mas acorde às 7h30, toma um café, faz esse café e vai para os estudos. O uniforme é uma dica bacana, muitos que têm videoaula, os alunos os amiguinhos estarão se comunicando nessa aula, né, nessas plataformas, então é interessante para a criança se sentir um pouquinho mais dentro do ambiente escolar. Nossa, Fernanda, a gente podia falar sobre isso durante horas, mas tem o um tempo monte acabou, de coisa ainda. Mas fica o convite para voltar. Muito obrigada. Se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente, 45 21 01 7788, a gente encaminha para a Fernanda, ela responde aqui para a gente, tá bom? Isso mesmo. Quero te agradecer mais uma vez, bom fim de semana. Para você também. Vamos dar o teu Instagram, pessoal que tiver alguma dúvida pode contactar lá, né? É Dresch Fer, o meu Insta, como né? Tá aparecendo aí, gente, no vídeo. Vocês podem estar entrando lá, se quiserem me procurar no Face também, a gente faz algumas lives legais sobre esses assuntos, trazemos dicas de uma equipe multidisciplinar, fiquem à vontade, mandem perguntas, a gente está disponível para responder. Super bacana, obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai saber como a fisioterapia pélvica pode auxiliar nas disfunções funcionais na infância. Rapidinho, a gente volta já já.